a saúde, não é? E, sendo esse texto de hoje, vamos tratar de terapias desobsessivas, já que o grande mal da humanidade são as obsessões espirituais. Não é? Quando Kardec pergunta aos imortais se os espíritos desencarnados nos influenciam, eles respondem: mais do que pensais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Em várias partes da codificação você encontra que as obsessões espirituais são o grande flagelo da humanidade. Muito bem. Então, nós falamos recentemente, não é? Sobre saúde e doença, e eu utilizava, inclusive, um seminário do Divaldo Pereira Franco e uma colocação dele sobre um problema de coração muito sério que ele enfrentou e do qual conseguiu curar-se através desse raciocínio, não é? Então, veja só, é do nosso conhecimento, é muito claro para o espírito essa questão. Se nós sabemos que tudo começa no pensamento, e o pensamento é tão importante para a doutrina espírita, que pensamento chega a confundir-se com a definição de espírito. Então, há que começar essa questão pelo pensamento, não é mesmo? E naquele texto anterior nós falávamos sobre programar o nosso desencarne, programar a nossa morte, que pode até parecer uma coisa mórbida, né? Nós ficar pensando em morte, programar a morte. Sim, por que não? Para termos uma morte feliz. Joana de Ângeles diz que uma morte feliz, primeira coisa, é morrer na hora certa. O que quer dizer morrer na hora certa? André Luiz, numa obra célebre da sua codificação, Obreiros da Vida Eterna, ele relata desencarnes. E ele relata que a grande maioria de nós morre antes da hora. Suponhamos assim, a gente vem ao mundo para viver 80 anos, vive 60, e olha lá. Mesmo assim, nesses 60, não realizamos o que viemos realizar. É como assim, a gente vem ao mundo, eu sempre brinco, com um combustível para atravessar a nossa vida. Esse combustível seria o tônus vital, o tônus de energia, de saúde, né? E a gente gasta mal esse tônus. É como se fosse um tanque de gasolina que a pessoa acaba acelerando demais, quer dizer, vivendo desequilibradamente, acaba tratando tão mal esse carro que é o nosso corpo, que acaba gastando essa energia antes da hora e volta para lá prematuramente. Não teve uma morte feliz porque não foi na hora certa, foi antes da hora. Aí a pessoa, você pode estar com uma pergunta na sua cabeça, quer dizer, então que a gente pode morrer antes da hora? Pode, quando a gente se mata. Tem dois tipos de suicídio, um suicídio ostensivo, né? Um tiro na cabeça, tirar-se do viaduto, e aquele suicídio lento, disfarçado, fumante, o alcoólatra, pessoa que dirige em alta velocidade, ele não sabe que daqui a pouco o carro pode falhar e pode haver um acidente grave, ele pode morrer. Então quem dirige em alta velocidade sabe que pode morrer a qualquer momento, não é? Também a pessoa que come demais, pessoa irritável, está sempre brava, sempre nervosa, diz que não se controla. Essas pessoas cometem suicídio lento, né? Vai desgastando o corpo e de repente tem uma síncope cardíaca e adeus, vai antes da hora. Então, morrer na hora certa, grande sabedoria para poucos, não é para qualquer um de nós, não é? Então, o que é morrer na hora errada, não é? Pelo suicídio, conforme falei ainda há pouco, pelo desequilíbrio. De repente uma pessoa está super desequilibrada e ela morre naquela hora, uma hora péssima para ela partir, não é? E a hora certa é quando estamos bem conosco, quando estamos felizes, como estamos em paz.
Por que que isso é tão importante? Imagine a pessoa morrer, ter um ataque cardíaco depois de uma má notícia. Vem aquele terror, aquele mal-estar infinito e a pessoa desencarna. E ela leva consigo aquela sensação dos seus últimos momentos. E aquilo vai servir de pano de fundo para a sua felicidade ou a sua infelicidade no mundo dos espíritos. Por quê? Porque é aquele sentimento último que ela vivenciou que vai fazer com que ela marque sintonia com a luz ou com a sombra. Por que que o Espiritismo é tão contra a eutanásia? Um exemplo claro disso, um exemplo brilhante, você vai encontrar em Sexo e Destino, de André Luiz. A personagem foi ultrajada, né, pelo próprio pai. E ela, em desespero total, pelas ruas, né, correndo desesperada, ela acaba sendo atropelada e fica em coma 15 dias, os melhores 15 dias da vida dela. Por quê? Porque nesses 15 dias o próprio pai ficou sabendo que era sua filha, arrependeu-se sinceramente de ter da violência sexual contra a menina, e ele também passou a orar por ela. E ele orando, e ela também sendo trabalhada pelas entidades espirituais, ela o perdoou. Olha a importância. Se ela tivesse desencarnado com ódio do pai, e com razão, ela tinha motivo para estar assim, com aquele sentimento, né? Mas, se ela tivesse desencarnado com ódio, ela teria ido para as baixas regiões e não poderia ser socorrida pelos espíritos luminosos. Por quê? Porque tudo se dá na base da sintonia do pensamento. Ela teria como pano de fundo aquela tristeza tão grande, o ódio. Ela não poderia nem ser resgatada pelos espíritos luminosos. Mas como ela foi trabalhada, foi conversado com ela, e ela, e o pai, ela ouvia orando, arrependido, ela perdoou. Perdoando, ela foi resgatada pelos bons espíritos e levada direto para as escolas espirituais. Veja vocês, o pessoal pensa, desliga esse aparelho, tu não tá vivendo mais. Não, o espírito está vivendo e pode estar vivendo um momento da mais suprema importância para ele. Então isso que se o pano de fundo do nosso desencarne é a dor, é a revolta, aquilo vai marcar sintonia negativa que trará o chamado inferno, não é? Católico. O pessoal vai estar em regiões sombrias, em companhia de espíritos sombrios, não é? Muito bem. Agora veja você que coisa interessante. Essa regra de bem morrer vai forçosamente nos levar a bem viver. Nós vamos acabar tendo que policiarmos os nossos pensamentos, está sempre alerta. Como é que eu estou vivendo? Não devo postergar esse meu estado de dor, de revolta, de angústia, porque isso não é bom para mim. E se for o meu último, principalmente os mais velhos, né? E se for os meus últimos meses de vida, vou viver da angústia, não é? Então isso nos dá uma regra de bem viver também. E uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender, principalmente os mais jovens, é não deixarmos que qualquer contrariedade nos transtorne. Quando a pessoa é bem jovem, criança tem uma tristeza, agora daqui a pouco já esqueceu. Mas os mais velhos acabam tendo gosto, parece que pela tristeza. Algumas pessoas idosas têm gosto de cultivar preocupação. E eu tenho a minha mãezinha muito doente, ela está bem velhinha, não tem mais nada para fazer, ela não tem mais criança, mas ela diz, eu estou muito preocupada com os meninos. Que menino? Não tem mais menino lá em casa. Mas ela quer cultivar a preocupação, é do gosto da pessoa idosa, quando ela foi a vida toda assim, gostava de estar preocupada. Se tinha uma conta para pagar, era motivo para uma preocupação enorme. Quando a pessoa vive, gente, veja só, nós estamos tentando nos recuperarmos agora, para o futuro. Porque se a gente não fizer isso agora, enquanto a grande maioria está ainda em pleno gozo das suas forças, né, mentais, acaba tendo uma velhice bem dolorosa, não é?
Então veja você que coisa engraçada, não, que coisa sábia. Nós temos que desenvolver o nosso autocontrole, sermos governadores supremos do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Como é que eu desenvolvo meu autocontrole? Pela fé em Deus, uma certeza absoluta que tem um Deus supremo que me governa, que nada ocorre sem a sua permissão. E portanto está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no homem de bem, que o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão, e a tudo se submete sem murmurar. Quem se conscientiza disso, quem tem fé em Deus, se submete a tudo sem murmurar. Tudo que lhe acontece, fala, mas Deus permitiu, então é bom para mim, porque não tem injustiça de Deus na terra. Ninguém está injustiçado. Nós só temos aquilo que é bom para nós. Confiamos que Deus é um Pai amoroso. Confiamos em Jesus quando disse: não vos darei pedra quando pedirdes pão, não vos darei cobra quando pedirdes peixe. Quer dizer que eu estou precisando de paz e me acontece uma coisa ruim porque Deus quer se divertir às minhas custas? Não é assim. Ele me dá, talvez nos dê uma prova que é para nos fortalecer. Temos que encarar assim. Assim, encarando, nós vamos ter autocontrole. As leituras são muito importantes, boas leituras, né? Nos tornam mais sábios perante a vida. E a prática do amor. Quando nós praticamos o amor com as crianças, com os pobres, até com os animais, nós nos tornamos melhores criaturas, criaturas amorosas e mais dignas da presença dos bons espíritos nas nossas vidas. Então veja que coisa curiosa, nós não gostamos de receber ordens, né? E ficamos bravos. Eu não recebo ordem de qualquer um. Para me dar uma ordem, tem que ser uma pessoa muito importante. Você, quem é você para querer me dar ordens? Nós não gostamos de sermos assim? Mas muito bem. Mas nós recebemos ordens de quem menos deveríamos e achamos isso muito normal. Quer ver? Também tem aquela história que a gente sempre conta do jornaleiro e do jornalista. O jornalista escrevia artigos preciosos para um determinado jornal. E todos os dias ele passava na banca de jornal para pegar o jornal. E o jornaleiro enrolava o jornal e jogava em cima dele. Um dia ele passou com um amigo e o amigo disse: mas você aceita esse tipo de coisa? Ele veio lá, se atrevido desse jornaleiro ignorante, e dizia a ele: quem é você? Eu falei: eu que escrevo nesse jornal, meu filho. Ele falou: não, nunca farei isso. Eu vou todos os dias pegar o jornal. Todos os dias ele me atira o jornal. E eu pego o jornal e vou embora. Porque eu vou esperar até o dia que ele crie educação. Porque senão o jornaleiro estava dando ordem para ele. No momento que ele atirava o jornal, ele pegava e atirava de volta, né? Dizendo: olha, sou eu que escrevo, sou eu mais eu. Aí ele estava recebendo uma ordem do outro. É assim que nós fazemos. Quando alguém faz uma coisa que nós não gostamos, nós reagimos, nós estamos recebendo uma ordem, né, extremamente negativa e estamos achando que é muito normal isso, né? Mesmo que a gente ache que tem motivo, né? Muito bem. Então a gente diz assim: isso eu não aguento, tudo menos isso. É que nós não temos autocontrole. Então temos que construir em nós um autocontrole e uma paz imperturbável. Dizia-se de Jesus que a multidão o perturbava. Você imagine, ele que não era grandão nem gordo, né, não tinha um peso, ele que era uma pessoa esguia, nem era muito alto, diz os historiadores que tinha pouco mais de 1,75 m de altura, que não chegava a 1,80 m. Imagina uma multidão acotovelando o pobre, né? Ele se incomodava, mas diz os historiadores que a multidão o perturbava, mas ele não se perturbava na multidão. Ele caminhava sereno e impávido, apesar das amolações, das cotoveladas, não é? Muito bem. Então, nós só vamos ser livres mesmo de obsessões espirituais quando nós não ficarmos perturbados com qualquer coisa. Tudo a gente não aguenta, não é possível, isso é demais para mim. O que é demais? Quer dizer que somos assim tão frágeis que os outros têm poder tão grande. Aliás, uma coisa que nós teríamos que aprender, que estamos em dificuldade de aprender isso.
é não dar poder aos outros. Se uma pessoa tem o poder de nos tirar do sério, por que dar tanto poder a ela? Uma vez assisti um filme que já passou várias vezes, você deve ter visto, As Lanternas Vermelhas, um filme chinês, em que o senhor tinha 4 esposas. E a esposa mais jovem se incomodava muito com uma criada, que tentava também fazer-se insinuar, não é, entre as esposas legítimas. E a esposa mais velha, né, uma senhora chinesa bem velhinha, disse para ela assim: não dê tanto poder a fulana, mas o tom que ela fala, nunca me esqueci, não dê tanto poder a ela. Quer dizer, damos poder para os outros infernizarem a nossa vida. Para quê? Não é? Vamos abençoar aquela pessoa, cortar sintonia com ela, para que ela não tenha esse poder que nós damos, não é? Muito bem. Então, naquele texto do Divaldo que nós lemos naquele dia, ele dizia que ele foi alvo de muita maledicência, né, de coisas muito desagradáveis numa época da vida dele, que ele experimentou grande provação, um sofrimento enorme, saber que estavam falando mal dele por trás, que experimentou um sofrimento muito grande. Mas ele pensou: mas eu sou uma pessoa consciente, sou um espírita cristão, eu devo testemunhar o que já aprendi e não ficar aborrecido com as pessoas. E por quê? Porque hoje em dia é muito fácil ser cristão, né? Não tem mais leão, não tem mais circo, não tem Nero, mas tem ainda as feras humanas, né, que nos atacam, as nossas paixões, que são piores do que feras que nos queimam por dentro, né? E ele então diz: não, eu perdoei aquelas pessoas, continuo conversando com elas, algumas são meus grandes amigos, mas ele, consultando o seu inconsciente, ele verifica que ele guardou mágoa, porque foi aquela dor daquela época, ele ficou magoado, e a mágoa que ele guardou transformou-se numa distonia cardíaca muito grave, que quase o levou ao desencarne, não fosse o socorro de Joana de Ângeles. E ela pergunta para ele: você já perguntou, Divaldo, para a doença o que ela quer te dizer? Todas as nossas doenças têm um recado para nós. Dor de cabeça, a cabeça está doendo, se a sua cabeça dói todos os dias, vá ao médico, faça um exame, pode ser que você tenha um tumor, todo dia uma dor de cabeça violenta, não é normal. Mas, a mesma assim, ela quer te avisar: ó, fulano, vai ao médico. Ó, gente, por favor, não leve minha mão, se alguém está com dor de cabeça, por favor, tá? Mas veja bem, pode ser também que a dor de cabeça tenha um recado ou outro: você é muito irritadiço, tem calma, contorne as situações, aprenda a ser mais maleável e a ser mais feliz. Resfriado. Resfriado tem uma mensagem sempre muito grande, que é o choro pelo nariz, né? A pessoa chora pelo nariz, é uma mágoa, uma tristeza interna. Há que se equilibrar com as leis cósmicas para readquirir a saúde. E é tão curioso que a pessoa que está com gripe chega e fala: não me beija que eu estou resfriado. É como se dissesse: não quero mais me relacionar com ninguém, estou no meu canto. E ela corta o seu relacionamento com as pessoas, que é a coisa mais bela que nós temos. É claro que não vai sarar, não é? É ir se relacionar ainda mais, dedicar ainda mais, para que pare, não é? Aquele choro pelo nariz, não é? Muito bem. Então, porque a doença, o que ela quer dizer? Toda doença, uma dor de cabeça, um resfriado, tem uma mensagem. Se nós perguntarmos, como perguntar? Perguntar para o eu profundo, pôr-se em prece, perguntar a si mesmo, ao Espírito Eterno que somos, não que temos, que somos. Por que eu estou doente? Por que vivo resfriado, resfriada? Por que essa dor de cabeça intermitente? Por que essa dor de estômago, né? Tudo isso tem um motivo que vai aparecer para nós numa leitura, né, no insight. De repente aquilo vem ao nosso consciente e nós acabamos por compreendermos, né? Porque nós dissemos que tudo que nos acontece fica guardado no nosso inconsciente profundo.
É como se fosse um arquivo ou, né, um enxerto de computador que você vai guardando tudo lá dentro, nas memórias do computador. Vou jogando tudo naquela gaveta lá. E aquilo vem à tona quando a gente menos espera. Quando alguém, de repente, nos insulta, vem uma contrariedade e a pessoa vomita uma porção de coisas desagradáveis, né, porque aquilo estava socado ali na gaveta do inconsciente. Ora, já que vem à tona, muitas vezes quando não quero, quando preciso, quando quero, tenho que ir lá buscar essa informação também ali, né, naquele arquivo profundo, não é? Muito bem, então perguntar mesmo, por que eu estou doente? Por que estou deprimido? Por que vivo obsediado? Por que da vez que vou ao centro tem um espírito obsessor que tem que doutrinar, o médico tem que retirar e doutrinar? Por quê? E fazer silêncio para receber a resposta, não é? Então, perguntar, orar muito e fazer silêncio. Esse silêncio é de ruídos também. Tem gente que só consegue viver no barulho. Chega em casa, liga o rádio e a TV. Enquanto não vê um barulhão enorme, não sossega. Que gosta de músicas violentas, não é? É esse silêncio também. E também silêncio do egoísmo, silêncio de orgulho, procurar ser humilde, silêncio do não perdão, procurar perdoar incondicionalmente, silêncio da sensualidade, silêncio de todos os nossos vícios. Aí sim a resposta virá, como dissemos, na leitura de um livro, numa palestra, num sonho, num insight. De repente a resposta está ali. Ou mesmo eu gosto muito desse método, depois de ter orado, de ter sentido que estou apaziguado, tomado o Evangelho, que é o nosso livro tão amado, e pedir aos Espíritos bons, me mostre a página, fala comigo, tem uma palavra comigo. Aí a gente abre e naquela leitura normalmente está, mas leia com toda atenção, porque às vezes tem uma frase que é a nossa. Quando for para nós, aquela frase vai saltar aos nossos olhos. Com uma vida, nós vamos saber que é para nós que ela foi escrita, né? Muito bem, aí tem que ter muita coragem para recebê-la e aceitá-la, porque normalmente a gente passa por cima do texto, nem percebe que foi para nós. Outras vezes achamos que foi para o vizinho, para o marido, para a mulher, para o filho, mas nunca para nós, não é? Mas, veja só, se a pessoa já cultivou o silêncio do egoísmo, agora ela cultivou também a caridade. Não é o silêncio do egoísmo, não é a doação, não é a caridade? Está preparadinha. Se ela já cultivou o silêncio do orgulho, ela já cultivou a humildade, que é condição sine qua non para ouvir essas respostas. Se ela já cultivou o silêncio do não perdão e agora ela perdoa, também ela já cultivou a humildade. E se ela já cultivou o silêncio de sensualidade, a pessoa mais pura agora, também ela já se candidata a ouvir essas comunicações do mundo maior. Porque agora também a pessoa pratica mais o Evangelho, substituiu as suas leituras por leituras mais nobres, nobilitantes, substituiu as conversas por conversas mais nobilitantes, já tirou os seus maus hábitos, né, de fofoca, de maledicência, por outros hábitos mais nobilitantes, porque hábitos ruins, como a maledicência, como o orgulho, nos ensurdecem e enceguecem, nas palavras de Jesus. Essas coisas nos tornam surdos e cegos para as palavras de Jesus. Por isso que ele falou: quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Porque nem todos tinham já o tempo dele. Quem tiver olhos de ver, que veja. Porque já também não tinha naquele tempo, não é? Muito bem. Então, veja você que coisa interessante.
aquele momento que ele pergunta, que o Divaldo pergunta para o seu inconsciente o que aconteceu, por que, né? Que ele recorda que fazia mais de 20 anos ele foi objeto de coisas muito desagradáveis, de maledicência no próprio meio espírita, no próprio meio dos seus confrades, né? Que aquilo foi muito doloroso. Então, ele diz, eu sou um espírito consciente, eu não posso cultivar essas coisas, né? E ele ficou feliz de testemunhar, mas guardou a mágoa. E a mágoa, lá no subconsciente, estava fazendo o seu trabalho, né, de minar-lhe a saúde, no caso, o coração. Aí, quando ele cai na real, não, eu fiquei magoado. Aí ele fala, mas só se foi inconscientemente. Inconscientemente, realmente tinha sido. Não é assim que acontece muito conosco? Ficar inconscientemente magoados com alguma coisa, não é? A gente não toma aquilo assim cognitivamente. O que é cognitivamente? Pensando no raciocínio, não. Estou magoado e com razão porque fui objeto de coisas desagradáveis. Mas aquilo fica disfarçado lá no inconsciente, causando muito mal, né? Como é normal também em todos nós. Só que nós temos umas atitudes muito curiosas, né, com relação ao perdão. Que um momento da nossa vida, nós somos profundamente infantis. A gente fala assim, não perdoo de jeito nenhum. Nessa reencarnação, eu não perdoo. Foi mal, foi demais. Não perdoo. Somos de uma infantilidade suprema, porque ninguém tem o dom de perdoar, só Deus perdoa. A pessoa que nos ofendeu, ela vai ter que encontrar a corrigenda, perdoemos ou não, não é? Não está em nossa possibilidade de perdoar ou deixar de perdoar. Mas naquele primeiro momento em que somos profundamente infelizes e egoístas, dizemos, eu não perdoo. Depois, a gente evolui um pouco, né? E diz assim, agora eu já consigo perdoar. No caso dele, por exemplo, ele poderia dizer assim, olha, sofri demais, aquilo me doeu, me estraçalhou o coração, mas eu consegui perdoar. Não é assim que algum de nós falamos? Me doeu, ninguém sabe o que eu sofri. Foram noites sem dormir, chorando, lágrimas amargas, mas finalmente eu perdoei. O que também já indica muita inferioridade moral. O ideal seria não perdoar porque não ficou ofendido, certo? Então, indo ainda um pouco mais na frente, quando nós chegarmos a um avanço, que nós somos espíritos crísticos, como do que Jesus espera um tanto de nós, a gente não vai mais perdoar, porque a gente não vai ficar ofendido, não precisa perdoar. Como Jesus, né, que ele não tinha que perdoar ninguém, porque ele não ficava bravo com ninguém, né? Entendia profundamente, Pai, tem dó, Pai, são uns tontinhos, nem sabem o que estão fazendo. Então, diante dessas colocações, não é? Ele não tinha mesmo que perdoar. Então, mas veja você, quando a pessoa perdoa, diz, sofri muito, mas perdoei, essa pessoa, ela está se sentindo vítima. Se ela está se sentindo vítima, ela foi injusto. Não tinha vítima, né? Houve uma injustiça, houve crime para contar. Se aquilo foi injusto, alguém falhou. Então foi a justiça divina. Aí ela já está também pecando contra Deus. Olha como o processo é terrível para o Espírito Eterno. Aquilo vai se acumulando no invisível contra nós. Veja você, a gente não tem ideia quando nós dizemos assim, foi muito forte o que me fez, mas eu não vou perdoar não. Então logo não. Vai ter que rolar muita água debaixo da fonte até que consiga perdoar essa questão. Nós não temos ideia do processo cósmico que nós estamos desencadeando sobre a nossa cabeça. E a atitude de vítima é terrível, porque aí outros espíritos ao fazer também vão querer nos perturbar. Já que a gente se sente vítima, todo mundo tem a possibilidade de nos perturbar. Aí, as pessoas que ainda estão nas sombras, espíritos trevosos, encarnados ou não, passam a ser manipulados por aqueles espíritos obsessores para nos obsediarem, para nos magoarem. Você percebe que cada vez que uma pessoa é magoada, parece que todo mundo quer magoá-la. Ela passa assim por
por um trajeto de mágoas e calvário. Não é assim com muita gente? Porque o mundo espiritual inferior resolveu então testá-la. Eles não têm nada para fazer e agora ela vai ser objeto desses espíritos, né? Dos seus esforços, porque ela se sente vítima. É uma posição super desconfortável e perigosa essa de vítima. Os outros não prestam, as pessoas são maldosas. É uma posição que nós temos que tomar muito cuidado e afastarmos de nós. Dizemos, não, eu sou responsável por tudo que me acontece. E eu tenho certeza que não me acontecerá mais coisas ruins, porque eu vou me vincular às forças positivas. Não é? Muito bem. Mas como trabalhar o inconsciente? É preciso repetir o nome das pessoas que nos magoaram, muitas vezes abençoando-as. Deus te abençoe, meu irmão. Te desejo todo o bem do mundo para quem nos ofendeu. Não é obedecer a Jesus? Ora pelos teus inimigos, por aqueles que vos perseguem. Se você está obedecendo o mestre, pode esperar o melhor, se a peça for sincera. Se o pensamento amoroso para com o seu algoz falou, perdão é perdoar os outros, não é? Então, nesse começo do ano, a gente se predispunha, nossa entidade dirigente nos pediu que fôssemos pacificadores, que vivêssemos em paz, que não procurássemos a contenda de forma alguma. E isso de não buscar a contenda implica em nos auto-perdoarmos. Você está vendo que é assim, não é? Se eu não me auto-perdoar, se eu sentir culpa dentro de mim, fatalmente vou atrair aqueles que vão tentar cobrar em mim as minhas faltas, não é? Muito bem. Então, amando-me. Deus é um desconhecido para a maioria de nós. E não fazemos nenhum esforço para conhecê-lo, né? Então, a prática das boas obras e o hábito de orar, meditar, falar com Deus são muito importantes, né? Leituras de alto nível que falam de Deus, né, são extremamente importantes, né? Tem um momento que ele fala, ai meu Deus do céu, sempre as mesmas coisas, mas não é assim. São elementos aqui e ali, pequenos elementos que vão nos levando a conhecer um pouco melhor o nosso Deus e Senhor. E Allan Kardec tinha a seguinte colocação: quando ele se sentia muito assim triste, digamos, né, porque não foi fácil a vida dele, gente. Domingo no curso de médiums, a gente ouve naquele final de curso, que tem aquele momento que todo mundo está disponível, está permitido falar das suas experiências. Está falando como as pessoas têm dificuldade, não é, em trabalhar a questão de ser espírita, não é? Que não é muito fácil, mesmo nessa época moderna de 2004. Então você imagine Allan Kardec, ao tempo que ele viveu, quanto ataque que ele recebeu. Ataques terríveis. Tinha um padre ao tempo dele que tirou a vida para atazanar a vida do pobre Allan Kardec. Escrevia nos jornais, o acusava com acusações terríveis, não é? De desonestidade. Então, quando ele se sentia muito triste, muito amargurado com as calúnias, ele dizia que ele orava e procurava se elevar acima da terra, como dizia Paulo, e ir ao terceiro céu. E no mundo das vibrações superiores não chega o sofrimento, não chega a angústia, não é? Aí de lá ele voltava refeito. Na verdade, era o mesmo esquema que Jesus fazia. Quando Jesus também se sentia, mas podemos imaginar como é que Jesus também se sentiu, assim como que fala, né? Aqui, assim, atormentado na terra, porque ele vinha dos páramos superiores, chegou aqui naquela mesquinhez da Judéia do ano zero, naquele sofrimento atroz, né? Naquela iniquidade, naquele clima de traições, de guerras, de ambição desmedida. A única defesa dele era sair do terra a terra e ir conversar com o Pai. Então ele subia ao monte para orar.
frequentemente desaparecia das vistas da multidão e ia orar num lugar deserto. Aí ele voltava refeito, né? Então falar com Deus é uma das maiores terapias que nós podemos nos dar. Não sei por que não nos damos o suficiente, não é? As pessoas preferem mais ir ao médico, né? Quem sabe é um remédio fantástico, né? Contra as síndromes que agora atormentam a humanidade, né? Síndrome do pânico, síndrome não sei de que mais, e a pessoa quer um remédio milagroso que faça por ela o que ela deveria fazer, que ela aproximar-se de Deus, né? Falar com Ele, né? E estar ligado nas energias superiores, né? Mas muito bem, então eu sempre brinco que essa questão de se aproximar de Deus, pessoas que deixaram seus nomes escritos na terra, como Gandhi, que conseguiu libertar a Índia daquela forma maravilhosa e calma, não é? Pela pacificação. O grande pacificador do nosso século diz que quando se levantava, a primeira coisa que ele fazia era 1 hora de oração e meditação. Só depois começava o seu dia. E às segundas-feiras ele as dedicava inteirinha à oração. Então nós dedicamos muito pouco tempo à oração. Se nós temos um momentinho livre, preferimos ver um programa de televisão. Porcaria que não tem mais onde, né? Mas a gente prefere do que se dedicar à oração. Não sei o que nós temos. Então, tem esses casos de jurisprudência. O que é jurisprudência? É coisa que já aconteceu no âmbito da justiça. E se na justiça terrena dos homens, quando um advogado leva para o juiz um processo, ele também leva a jurisprudência, quer dizer, olha, senhor juiz, em tal processo, número tal, já foi despachado a favor num caso como esse. Isso é jurisprudência. Jurisprudência divina, já teve um que conseguiu chegar até Deus, foi Jesus. Ele disse, eu e o Pai somos um. E teve um outro, um pouco mais próximo de nós, não era assim nenhum Cristo, que disse, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E esse foi Paulo de Tarso, né? E Paulo ainda pôde acrescentar no final da vida uma coisa mais maravilhosa, que era assim, transbordo de júbilo no meio de todas as minhas tribulações. Quer dizer, ele próprio que disse, aprendi a viver contente, na tristeza e na alegria, sempre louvando o Senhor. Tanto ele louvou o Senhor, tanto ele louvou, tanto ele viveu na presença do Mestre, que no final da vida ele disse, transbordo de júbilo no meio de todas as minhas tribulações. Por que? Será que era sadismo, o masoquismo, ele gostava de sofrer? Não era assim. É porque ele sabia que o sofrimento só o levava à redenção. Que o sofrimento o levava a visualizar-se como espírito eterno, a conseguir se firmar enquanto espírito eterno. Nós temos um medo de sofrer, né? Não aceitamos as nossas provas, ficamos nervosos, bravos, né? Corremos contra o tempo, contra elas, né? Podemos fazer uma pequena verificação interna. Como que nós aceitamos as nossas provas? E todos nós as temos. E todos aqui estamos no processo evolutivo. Com coragem? Ou é assim, com medo, né? É com lamentações ou é com aceitação, entendendo que aquilo é bom para nós? É com revolta ou é com serenidade, né? Porque a gente fala muito em renascimento pelo Espírito. Na palavra de Paulo, matar o homem velho para fazer nascer o homem novo dentro de nós, aquela pessoa nova, crística, né? E há todo um caminho a percorrer, não é assim de repente que acontece, aquele caminho longo, o trabalhinho de hoje, de amanhã, não é? Aquela obra caridosa hoje, aquele esforço amanhã para eliminar o orgulho, a vaidade, né? O cultivo da humildade, aquele esforço ali no silêncio das nossas vidas, e o nosso Pai que tudo vê, que está nos observando, vai nos promover a situações melhores, né? Mas muito bem. Então, é muito curioso, né? Porque o Cristo precisava separar-se da multidão frequentemente e retirar-se para orar. Gandhi precisava orar, um dia inteiro até.
Paulo precisava, nós achamos que nós não, né? Não sei, que estranha matemática é essa que nós realizamos, né? Então, era desse contato que Jesus mantinha com o Pai que vinha a luz e a força e a paz imperturbável que ele demonstrava, né? Vejam vocês, ó, na Semana Santa que antecedeu a crucificação, ele foi todos os dias a Jerusalém e pregava no átrio do templo. Pregou ali para os gentios, para os gregos, pregou para quem quisesse ouvi-lo. Teve o inesquecível episódio da expulsão dos vendilhões do templo, episódios com os fariseus, episódios múltiplos naquela semana. Gente, imagine, ele sabia que ele ia ser morto e morte de cruz. Se fôssemos nós, não faria mais nada. Se nós soubéssemos que vai nos acontecer uma coisa dolorosa, com certeza, daqui a um ano, caímos numa depressão profunda hoje e já não fazemos mais nada. E Jesus trabalhou até o último dia com imperturbável serenidade, que ele tirava do seu convívio constante com o Pai, de quem ele dizia: eu e o Pai somos um, né? Então deixou esse exemplo para nós, né? Muito bem. E conseguiu dizer, nas vésperas da sua morte, na última ceia: dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz, para que seja perfeita a sua alegria, e ninguém nunca mais tire de vós a sua alegria. Será que ele estava mentindo? Não. Se ele dizia deixo a minha paz, é porque ele tinha o que deixar, não é? Então, isso que ele tinha, ele cultivou durante todos os anos de sua vida e até na dita Semana Santa, não é? E as pessoas dizem muito que não tem tempo para orar, ou meditar, ou mesmo a prática do Evangelho. E é verdade, né? A vida vai nos levando de roldão. Quando você vê a semana acabou, o dia acabou, e a pessoa fala: ai, meu horário passou, não tive tempo, me falta tempo, ou me falta companhia dentro de casa, ninguém mais quer fazer o Evangelho comigo. Faça você. Ninguém quer fazer, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa não querem fazer o Evangelho? Pois faça você. Põe um guardanapinho de cozinha ali sobre a mesa, ponha seu copinho de água, abra seu Evangelho e faça seu Evangelho. Seja você a luz do seu lar. Os outros não querem? Seja você, porque a luz, se você for a luz do lar, você vai iluminar primeiro a si mesmo, depois aos outros. E não é bom ser iluminado, iluminada? Pois então. Então a pessoa não quer gastar, nem é perder, não quer ganhar 15 ou 20 minutos para uma prece e uma meditação no seu dia, e ela acaba muitas vezes perdendo as 24 horas do dia. Quando é que perdemos as 24? Quando nós temos uma crise nervosa, a pessoa vai acumulando tensão, chega e o obsessor ali de olho nela, né? Como eles próprios disseram a Kardec, nós temos 24 horas por dia para observar a pessoa, para ver a hora que ela vai dar uma abertura, para a gente poder sintonizar com ela e levá-la ao processo obsessivo. Então, eles estão de espreita 24 horas por dia, por isso tem todo o tempo do mundo, estão desencarnados, não tem mais nada para fazer. Então, a gente não quer gastar meia hora meditando, falando com Deus, nos elevando espiritualmente. Às vezes perdemos o dia todo, porque se a pessoa tem uma crise nervosa e ela entra em sintonia com as trevas, ela acaba com o dia, não acaba? Acaba. Quem já teve uma crise nervosa sabe. Vem uma dor de cabeça, uma canseira, o corpo quebrado, a pessoa perde o dia inteiro e às vezes perde o seguinte também. E às vezes fala assim: ai, eu passei mal essa semana. Vem contar, passei mal essa semana. Foi uma semana ruim, eu andei muito mal, por isso que eu vim para o centro hoje, porque eu passei mal essa semana toda. Perdeu uma semana, mas não ganhou para si mesmo meia hora por dia de oração. Eu não sei que matemática é a nossa para assim procedermos, né? Muito bem. Então, quem não dispõe de 2% do seu dia, 30 minutos, 2% de 24 horas, 30 minutos para cultivar o espírito, cujo conhecimento é fundamental para a nossa felicidade,
O espírito cultivado, ali educado, né, nas normas divinas, é fundamento para a nossa felicidade. Não dá para ser feliz sem essa questão. Gente, quem encomendou o autodescobrimento, ele chegou, viu? Pode buscar, está na livraria, viu? Então, uma pessoa que não cultiva o espírito, não cultiva assim, a proximidade de Deus, pode estar certo de que nunca adquirirá a luz e a força necessária para ser solidamente feliz. Que questão é essa? Solidamente feliz. Veja, todos nós sabemos como é que isso se dá. Em dias de bonança, em épocas de bonança, está tudo bem, né? Tudo bem, tem saúde, o emprego vai bem, obrigado, está tudo bem em família. Então, em dias de bonança, quando tudo corre às mil maravilhas, essa pessoa poderá enganar a sua infelicidade interna. Está tudo bem, nada mexe com ela, não é? Mas, em noites de crise, quer dizer, quando vem aquela época de sofrimento, quando vem a prova, aqueles dias tristes, não é? Aquela época de tormenta que todos nós temos que passar, a pessoa sofre naufrágio. Porque a sua felicidade, a sua paz, não era uma coisa sólida, era uma coisa assim, aquilo de construir a casa sobre a areia, né? Quando vem a tormenta, por isso que Joana nos recomenda, quando vier a dor, trabalha na dor, porque a alegria será a próxima etapa. Mas quando estiver tudo bem em alegria, trabalha da alegria, porque a dor voltará, porque ela faz parte do processo evolutivo. E como diziam os nossos avoengos, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, né? Temos que estar sempre nos preparando para enfrentar as situações que vão chegando até nós. Muito bem. Então, tem gente que quando vem o problema, desabam, né? O mundo rui, elas caem, né? Entram em depressão, é terrível, elas não suportam a prova, né? Que foram submetidas para seu próprio crescimento, né? E elas mesmo confessam na maior cara de pau, eu estava me aguentando, mas aí aconteceu tal coisa e não deu mais para segurar, desabou. O que é isso? Não era sólido, estava aguentando, estava segurando o telhado ali. Aí vem uma prova um pouco mais forte, desaba. Por isso que há que estar entrosado com Deus, com as suas energias eternas e divinas. Então vamos raciocinar um pouquinho juntos. De que vale tudo na vida se faltar a felicidade que vem do espírito asserenado? Desse fator positivo, serenidade. A serenidade é um fator positivo e que é fator de paz, fator promotor de paz. Serenidade. Estresse é fator promotor de doença. Todas as doenças são derivadas de estresse, a grande maioria delas. E a saúde é derivada da serenidade. Então, quanto é que vale? De que vale tudo se faltar a felicidade? De que vale um zero? Nada. Zero é igual a zero. E 10 zeros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 vezes zero é igual a zero. Mas se a gente coloca o fator positivo da serenidade no início dessa fila de zeros, nós teremos 1 milhão. Aí já é diferente, não é? Já faz algum peso nas nossas vidas. E é por isso que Jesus aconselhou: busca o reino de Deus e a sua justiça, e o demais vos será acrescentado. Busca as boas obras, busca as virtudes, busca o trabalho, busca a caridade, busca a oração, e o demais vem como que por acréscimo. Então a gente encerra saúde e paz, não é? Nossos comentários de saúde e paz, exorando votos de bênção, de saúde, de bem-estar para todos nós. Vamos orar.